BPC é benefício personalíssimo, só o destinatário recebe. Não gera direito à pensão por morte, porque não é benefício previdenciário, é benefício da assistência social. Benefício da assistência social. Será necessário perícia médica e assistencial. E deve ser revisto a cada 2 anos, tá? Não gera direito à pensão por morte, necessário perícia médica assistencial e deve ser revisto a cada 2 anos. Perícia médica e assistencial. Falei para vocês, no finalzinho do mês de setembro, o INSS soltou, o INSS não, o Ministério da Economia e portaria conjunta, o Ministério da Economia e a Secretaria da Previdência do Trabalho soltaram uma portaria no sentido de que, para avaliação do BPC, primeiro, quando se tratar de BPC devido ao deficiente, primeiro eu vou fazer o quê? Vou analisar o critério da renda. Analisou o critério da renda, preencheu o requisito da renda, aí eu marco a perícia médica. Aí eu marco a perícia médica para avaliar a questão da deficiência. Tudo bem? Deficiência / incapacidade. Porque o que o INSS fazia antigamente? O segurado ia requerer o BPC. Aí eu marcava a perícia primeiro, para depois eu observar o critério da renda. Aí na perícia, beleza. E na renda, não. E aí indeferia. E aí a fila para fazer perícia, ela foi aumentando. E aí o que era feito? Atrapalhava as perícias médicas do antigo auxílio-doença, por exemplo. Né? Então, ele mudou. E eu concordo com isso. Por que eu concordo? Olha, se está requerendo um BPC ao deficiente, quais são os requisitos do BPC ao deficiente? Ser deficiente e a renda. Então, primeiro eu olho a renda. Tudo bem? Olhar o critério da renda, miserabilidade. Primeiro eu vou avaliar a renda. Preencheu o requisito da renda? Preenchido. O que eu faço agora? Agora eu vou observar a deficiência. Perfeito isso. É uma lógica perfeita. É uma lógica perfeita. Porque eu só coloco para a perícia médica se preencheu a renda. Tranquilo. Beleza? Então, eu concordo com isso. Perícia médica quando for necessário e deve ser revista a cada 2 anos. Né? Requerente ao BPC morreu e não recebeu, e agora? Requerente ao BPC morreu e não recebeu, e agora? Requerente ao BPC morreu e não recebeu, e agora? Perdeu? Você é advogado, colega, e está trabalhando, ó. Fez o requerimento administrativo, foi indeferido, fez o recurso para a junta, marcada a sustentação oral, fez a sustentação oral, procedente, benefício concedido. Beleza. Aí você liga para o cliente. Ô, doutor, meu pai morreu. Minha mãe faleceu. Putz. Aí você para e fala, pô, não gera pensão por morte? Já era, né? Pensão por morte não tem direito. Mas os filhos, a família, os dependentes dele, têm direito de receber. O que ele não recebeu em vida. Ou seja, ele vai receber até o dia do óbito. Os familiares irão receber e você vai receber os seus honorários sobre o montante, né? Tá lá no artigo 23 do decreto 6214, tá bom? Ó, o benefício de prestação continuada, ele é intransferível, não gerando direito à pensão por morte aos herdeiros e sucessores. Parágrafo único. O valor do resíduo não recebido em vida pelo beneficiário será pago aos seus herdeiros ou sucessores na forma da lei civil. Ou seja, a pessoa que recebe o BPC não gera pensão por morte, não.
Mas até o dia que ela tinha direito, esse resíduo será pago aos seus herdeiros. Quais? A todos os herdeiros, na forma da lei civil. E tem muita gente que não sabe disso, gente. Principalmente os herdeiros. Principalmente a viúva. Que tem o marido deu entrada lá no BPC, no LOAS, só que ele morreu, não recebeu. E aí eu não tenho direito à pensão por morte. E também esqueceu de cobrar do INSS o resíduo. Prescreve em 5 anos, tá? Prescreve em 5 anos. Então, trabalhar para buscar isso daí. Tá bom? Certo? O BPC que eu falei para vocês, ele é administrado financeiramente pelo INSS. Para que os beneficiários possam requerer, precisa fazer e manter atualizado o cadastro do grupo familiar no CAD único, que é feito no CRAS, no CREAS, no CRAS, são os órgãos que representam centros de referência da assistência social, que são mantidos pelas prefeituras. Requisitos, acompanha comigo, requisitos. Inscrição do requerente do grupo familiar no CAD único. Deficiência, necessidade. A idade de 55 mais necessidade. Presta atenção, gente. No CAD único é feito o cadastro da família. O cadastro da família. E no CAD único, eu tenho um topo do cadastro, que é o RF, que é o responsável familiar. Não precisa fazer um cadastro no CAD único para cada membro da família. O que importa são todos daquele núcleo familiar estarem cadastrados no CAD único, estarem informados no CAD único. Isso que importa. Isso daí que importa. Tudo bem? Certo? É isso que importa. Deficiência, necessidade, idade mais necessidade. Porque a assistência social ela é prestada para quem dela necessitar. Para o INSS, renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo até 31/12/2020, porque em janeiro, se não vier alteração legal, passa para meio salário mínimo, tá? E para o judiciário, grau de miséria, avaliação fática. Avaliação fática, tudo bem? Certo? E aí eu começo já a discutir com vocês o critério da idade. Esse critério da idade de 65 anos, ele é um critério absoluto ou ele é um critério relativo? Porque o Estatuto do Idoso, a LOAS, a lei da LOAS, ela trata que para o idoso ter direito ao benefício, ele tem que ter 65 anos. Para o idoso. Só que aí eu tenho uma lei específica que fala do idoso. Não temos? Que é o Estatuto do Idoso, que ele fala que o idoso é aquele com 60 anos ou mais. Sim. Só que o próprio Estatuto do Idoso, ele fala, lá no artigo 34, se não me engano, que o idoso, para efeitos do BPC, é aquele com 65 anos. Então, já tem uma incongruência aí entre as normas, né? Já há uma incongruência. Se o Estatuto do Idoso fala que o idoso é aquele que tem 60 anos, e para efeitos da LOA fala que tem que 65, e aí eu tenho uma outra lei, a gente vai falar dela daqui a pouco, que pode tentar ir com 60 anos, né? Esse critério aí, gente, ele é absoluto, 65 anos, discussão é a possibilidade de relativizar o critério da idade. O artigo 1º do Estatuto do Idoso fala que o idoso é quem tem 60 anos ou mais. O 34, para o BPC, é aquele que tem 65 anos. Só que aí eu vou lá na Constituição Federal, lá no 203, inciso 5, que a assistência social será prestada para quem dela necessitar. Michel, isso cola? Não sei, é tese. Tá? É tese. Tese, a gente pensa e escreve. Tese. Relativizar a idade. Tudo bem? Constituição Federal. 203, 5.
para quem necessitar. Lei 8742 de 93. 65 anos é o idoso. Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741. Idoso, 60 anos, lá no artigo 1º. E no artigo 34 fala que é 65 anos. Tudo bem? Relativizar o critério da idade. Bom, primeiro é Constituição. Se eu tiver um idoso com 61 anos, 62, 63, será que é possível relativizar se eu tiver um idoso? Ó, a assistência social será prestada para quem dela necessitar. Eles estão necessitando. Tudo bem? Beleza. A lei geral que trata do idoso, Estatuto do Idoso, fala que o idoso é aquele que tem 60 anos ou mais. Opa! 61, 62, 63. Preencheu algum requisito? Preencheu. Não, ele é idoso. É idoso. Só que aí eu tenho um conflito, que é a 8742 e o artigo 34 do Estatuto do Idoso, fala, não, para idoso, fins de BPC tem que ser 65. Uai, que bexiga é essa? É idoso ou não é idoso? É idoso ou não é idoso? A Constituição Federal, lá no 203, ela fala idoso e ao deficiente. Se é idoso e ao deficiente, idoso é aquele que tem 60 anos ou mais. É idoso? É idoso. Está necessitando? Está necessitando. Dá para buscar uma relativização da idade? Eu entendo que dá. Com qual argumento? Um argumento da derrogação da norma. IED Maria Helena Diniz. Maria Helena Diniz. O artigo 1º da lei específica, ele é mais importante que o artigo 2º, que o artigo 3º, que o artigo 4º. É a derrogação interna da norma. É a derrogação interna. Olha, o artigo 1º, ele se sobrepõe a todos os demais. Ele se sobrepõe a todos os demais. Porque ele é o primeiro artigo. Todos os outros decorrem dele. Então, dá para tentar relativizar isso daqui? Dá, é possível. Michel, você já conseguiu? Não, mas eu tento. Tem um argumento, tem julgado. Né? E tem julgado. Idade, ó, a Constituição garante a todos. Né? Aí tem um julgado, relativização do critério da idade para vocês. Tem um julgado aí, ó. Cadê? Aqui, item 12 do julgado, tá? Da primeira região. Primeira região. Apelação provida para condenar o INSS a conceder o benefício de prestação continuada no valor de 1 salário mínimo. Não, mas cadê a idade da pessoa aqui? Cadê? Aqui, ó. No que se refere ao limite da renda, item 4 do julgado. No que se refere ao limite da renda per capita, o relatório do estudo social realizado noticia no campo socioeconômico que o grupo familiar é composto por 2 membros, sendo a autora com 62 anos e seu filho de 35, que vive em casa própria do filho, construída de madeira, composta de 5 cômodos de boa conservação e higiene. A renda familiar gira em torno de R$500 e é proveniente do salário do filho que trabalha como autônomo. Esse julgado ele é legal, olha o que diz. Item 5. Os filhos maiores de 21 anos de idade não integram o conceito de família, nos termos do artigo 16 da Lei 8.213, aplicado subsidiariamente ao caso, não podendo ser computado na renda per capita o rendimento auferido por ele. Olha esse julgado.
ele relativiza a idade e a renda. Ele fala, olha, o filho é solteiro. Só que o filho solteiro não entraria na renda? Sim, mas o julgado trata, olha, artigo 21 da 16 da lei fala que os filhos é até 21 anos, e não 35.